Antes que eu siga, eu preciso alertar que o conteúdo que eu vou falar agora pode gerar algum gatilho. Então, já fica aqui meu alerta para quem possa ter sensibilidade ao tema. Olá, fisioempreendedor! Se você não me conhece, eu sou Carol Lima, fisioterapeuta, especialista em gestão empresarial, cofundadora da Reforce Fisioterapia e Pilates Clínico e fundadora da Fisioempreendedor, uma escola de negócios da fisioterapia. Se você é fisioterapeuta ou está se formando em fisioterapia e quer aprender sobre empreendedorismo, gestão, marketing e tudo que compõe o mundo real de quem decide empreender na profissão, você está no lugar certo. Aqui eu já deixo um aviso importante. Esse canal não é sobre conteúdos rasos, fórmulas mágicas ou promessas rápidas. Se você quer realmente entender o jogo e desenvolver raciocínio, autonomia e construir algo mais sólido ao longo do tempo, então vem comigo. Se puder, já se inscreve no canal, me segue também nas outras redes sociais, @ftcarolima. E se gostar do vídeo, deixa um like. Se não gostar, tá tudo certo e a amizade continua. E no vídeo de hoje, a gente fala sobre os primeiros passos essenciais antes de começar a empreender. E eu observo bastante que muitos orientadores se esquecem dessa etapa. Não tem como acertar tudo, nem controlar. Afinal, a gente vive em um mundo subjetivo e não tem como controlar todas as variáveis. Porém, existem algumas etapas importantes a serem consideradas. E a primeira, que possivelmente ninguém te falou, é: antes de empreender, você precisa primeiro saber o mínimo de quem você é, o que você quer, quais são os seus motivadores. E pode parecer até bobeira, mas muitos fisioterapeutas começam a empreender por diversos motivos, como tentando fugir da realidade, desvalorização, ou porque se comparam com uns perfis bonitos e super valorizados nas redes sociais. Empreender, gente, é coisa séria, não é um caminho fácil. Tem sim suas dificuldades, apesar de ser uma excelente escolha. E eu digo isso com todas as palavras. A melhor coisa que eu pude fazer com a minha carreira foi começar a empreender. E eu nunca contei isso aqui, mas talvez você não saiba o que realmente me motivou a empreender lá atrás, em 2019. Antes que eu siga, eu preciso alertar que o conteúdo que eu vou falar agora pode gerar algum gatilho relacionado a acidente de carro. Então, já fica aqui meu alerta para quem possa ter sensibilidade ao tema. Em 2019, eu comecei a fazer uma pós-graduação em fisioterapia traumato-ortopédica com ênfase em terapias manuais, lá na Barão de Mauá, que fica em Ribeirão Preto. Inclusive, apesar de eu morar em Uberlândia, eu sou natural de Ribeirão Preto. Eu vim para cá em 2012, quando eu passei na federal daqui. Nessa época, eu trabalhava muito, assim, muito mesmo. Não que hoje eu não trabalhe, tá? Mas eu recebia muito pouco na época. E eu trabalhava numa clínica popular, onde eu era a única fisioterapeuta, e um estúdio de pilates que não pagava muito bem, porque a mensalidade já era bem baixa. Então, por esse excesso de trabalho, eu trabalhava de segunda a sexta, das 7 da manhã às 9 da noite. E até em alguns sábados alternados de manhã. Então, eu e os meus colegas, que também trabalhavam o dia todo de segunda a sexta, também faziam pós-graduação lá comigo. A gente só conseguia ir para as aulas de madrugada. Essas aulas, inclusive, elas eram de 15 em 15 dias. Então, a gente saía entre 3h30 e 4 horas para chegar em Ribeirão a tempo de começar a aula. E às vezes dava até tempo de comer um pão de queijo e tomar um cafezinho. Às vezes eu até ficava no final de semana com os meus pais e tudo mais, só que na maioria das vezes era bate e volta, então a gente ia de madrugada e voltava no final do dia. Porém, no finalzinho de setembro de 2019, infelizmente a gente sofreu um acidente de carro na rodovia. E o carro capotou. Como eu estava na frente, no banco do passageiro, as áreas que mais foram impactadas foi a área da frente à direita, onde eu estava, e a área da esquerda, onde meu colega estava, que também machucou bastante na época. O carro estava lotado, então estamos todos bem hoje em dia, mas na época eu lembro que o meu cérebro, que ficou extremamente agitado, ele nem reconheceu que ele apagou, então eu desmaiei na época, e quando eu acordei eu estava toda machucada, né? A primeira coisa que eu vi quando eu abri os olhos foi a minha perna esquerda, que estava presa no painel do carro, que tinha vindo aqui para frente. E para quem já sabe reconhecer uma fratura, mesmo inserida naquele caos todo do acidente, eu reconheci que a minha perna estava quebrada, né? Então ela tinha fraturado, e não somente fraturado, como tinha tido um deslocamento e um recuo por conta da tensão do quadríceps, né? Que o meu joelho estava um palmo para trás e minha coxa estava toda inchada, gordinha assim.
O problema em si nem foi tanto o fato da fratura, mas o que veio acompanhado com o pensamento assim que eu identifiquei a lesão. Na hora eu falei: "Putz, quebrei a perna, como eu vou trabalhar?". E você sendo fisioterapeuta no Brasil, deve saber como funciona a nossa renda. Se eu trabalho, eu ganho, mas e se eu não trabalho? Eu não ganho. Então, para mim, foi meio desesperador na hora, porque eu sabia que eu não ia conseguir trabalhar, pelo menos por um tempo. E eu não tinha reserva, porque tudo que eu ganhava ia embora, era o mínimo para suprir todos os custos mais rotineiros e mais comuns. Eu fiquei 3 meses em reabilitação, mas já consegui voltar depois de um mês para Uberlândia para resolver alguns problemas e pendências e tudo mais. E como o acidente foi em Orlândia, eu fui socorrida lá e depois eu fui encaminhada para Ribeirão Preto, onde eu fiz a cirurgia, fiz a reabilitação dividida entre Ribeirão e Uberlândia, e também tive toda a rede de apoio, né, minha família e os meus amigos me amparando. E eu lembro bem que no sábado do acidente, antecedia uma semana que ia mudar tudo na minha vida. Já estava programado que eu ia mudar de casa, receber alguns móveis de segunda mão, começar minha primeira empresa, que tinham me chamado para compor uma sociedade, e essa foi inclusive a minha primeira empresa, chamada Espaço Pilares. Uma dessas pessoas, né, uma dessas sócias ia vir com capital investidor. E essa sócia que veio com capital investidor, inclusive, era minha chefe do estúdio de Pilates que eu trabalhava. Então dava tudo para ser um período muito bom, mas tudo foi atrapalhado por conta do acidente. E isso me fez refletir muito, me fez pensar que eu deveria pensar em um modelo diferente e com mais garantias, que não dava para ser assim. Foi aí que eu comecei a estudar cada vez mais sobre gestão. E pulando alguns anos, foi isso que me motivou a me especializar. E aqui estou eu. O acidente, para mim, foi um marco, uma mudança brusca de rota que me fez refletir e repensar o meu futuro. Eu me perguntava: o que eu quero da minha vida? Até quando eu vou conseguir trabalhar tanto? E se um dia eu sofrer um acidente de novo, ou ficar doente e ficar impossibilitada? Quer dizer que meu sustento depende totalmente do meu corpo íntegro e da minha presença física? Então ali eu comecei a mudar e mergulhei a fundo em tudo o que eu precisava fazer para melhorar o meu cenário e ter mais condições e qualidade de vida. E detalhe, depois que eu voltei a trabalhar, em janeiro de 2020, eu consegui outro emprego também no Pilates. Então eu ficava de manhã em um, à tarde no novo empreendimento e à noite em outro. E ainda não tirava nada da própria empresa, porque estava começando. Porém, em março veio o lockdown pela Covid-19 e foi quando a gente precisou mudar totalmente o modelo de trabalho. Foi um sucesso, já vou dando spoiler, mas essa é uma outra história que eu vou contar no próximo vídeo. O que eu quero dizer é que eu primeiro passei por um processo total de mudança do meu modelo de trabalho, mas isso não foi da noite para o dia. Primeiro eu reconheci o problema, a necessidade, depois eu fui entendendo o que eu queria da vida e as minhas características que influenciavam essas decisões. E até ter condições, eu trabalhei muito, mesmo que ainda sem ser com o que eu queria, para conseguir sustentar toda a avalanche de decisões novas que eu tinha tomado. E detalhe, eu corri atrás de tudo sozinha, porque eu não conseguia encontrar nenhum modelo específico de ensino sobre empreendedorismo e gestão na fisioterapia naquela época. Depois de trabalhar esse autoconhecimento base, até porque ele nunca para, a vida vem, te ensina e te obriga a reaprender outras coisas, quando você vê, tá tomando rumos que nunca imaginou que tomaria. E para mim o principal motivador era parar de me sugar tanto física e psicologicamente para, enfim, ter condições financeiras melhores e mais qualidade de vida. Eu sempre sonhei muito e eu vejo que é uma característica muito de pessoas mais jovens, não que eu não seja, mas porque ainda elas vão viver o que almejam tanto. E chegou num momento da minha vida em que eu não esperava mais, eu não sonhava mais, eu só executava. Porque eu já estava cansada de esperar tanto, de sonhar tanto, confabular tanto. Foi nessa época que eu consegui mobiliar meu primeiro apartamento alugado, com algumas melhores condições, mesmo sendo os móveis de segunda mão, mas eram meus. Inclusive, olha que loucura, eu comecei a academia que, pasmem, também era um sonho. Então, se eu pudesse te alertar para algo, seria: não espere que a vida obrigue você a mudar os rumos. Não espere ser forçado a trancos e barrancos para, enfim, começar a ter mais qualidade de vida. Eu desenvolvi a Fisioempreendedor justamente pensando que
Se eu tenho essa realidade, outros fisioterapeutas também devem ter. E de fato tem. E eles precisam enxergar enquanto há tempo. Ou você prefere esperar estar para se aposentar sem ter vivido nada da vida, refém e escravo do trabalho para conseguir sustentar o mínimo? Se a vida não te dá a oportunidade de mão beijada, é sua obrigação criar a sua própria. Não espere por ninguém. Faça você por você mesmo. Enfim, espero que tenha feito sentido para você. Eu compartilho um pouco da minha história para tentar criar uma luz dentro de você antes que alguma força externa te mova para um caminho melhor, mas por uma estrada mais difícil. Antes, por amor do que pela dor. E apesar de o meu ter sido pela dor, eu sou muito grata por esse período, porque se não fosse ele, eu não sei o que seria de mim hoje. Se gostou desse vídeo, já curte, compartilha. E se isso fez sentido para você, deixa aqui nos comentários, porque pode ser uma pessoa só. Se isso te ajudou de alguma forma, eu já me sinto completamente satisfeita. Beijo grande e até a próxima.